Então vamos lá, quem quer aprender a vencer o diabo e os demônios? Vamos abrindo 1 Samuel capítulo 17 a partir do versículo 8. Que Deus me ajude agora aqui, porque de manhã, hoje às 7 horas da manhã foi muito bom. Hoje de manhã foi muito edificante, as pessoas, elas receberam, as pessoas saíram daqui energizadas, né? Vamos lá, depois eu vou dar recados para vocês, né? Mais no finalzinho da reunião, sobre sexta-feira da paixão, sábado de aleluia, domingo de Páscoa, como é que vai ser, como é que vai funcionar, mas depois eu falo. Vamos entrar direto na mensagem, que eu vi que vocês estão já a ponto de bala, né? Vocês já estão edificados agora, né, na presença de Deus. Então vamos lá, diz assim: e parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: para que saireis a ordenar batalha? Por que vocês estão se preparando para entrar na guerra? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Atenção, hein? Escolhei dentre vós, lê o que diz agora: um homem que desça a mim, mas não para, versículo 10, pula para o 10 aí, 10, isso. E disse mais o filisteu: hoje eu desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me quantos? Um homem, para que ambos pelejemos. Então eu percebi uma coisa aqui nesses versículos 8 e 10. O que eu percebi? Que algo não mudou. Esse é o sistema que o diabo ainda usa hoje, essa é a configuração dele, duelo individual. Ele não quer levar a gente para o coletivo, ele não quer levar a gente para o grupal, ele quer levar a gente, ele quer medir força comigo, e ele quer medir força com você individualmente. Ele quer me atacar e ele quer atacar você nesse estilo. Então o Golias, espiritualizando aqui, ele representa aquela grande guerra, ele representa aquele inimigo individual que você trava individualmente na sua vida, ou de repente contra o câncer, ou de repente contra a AIDS, ou contra a depressão, ou contra o autismo, ou de repente contra, sei lá, qualquer tipo de coisa que está surgindo nova, né? O crack. Então o Golias representa algo muito grande, mas ele não quer duelar grupalmente. Ele não quer duelar coletivamente. Ele não quer entrar na batalha contra todo mundo. Ele quer entrar na batalha contra quem? Um homem. Ele quer ir para o individual. E todos nós que estamos aqui na igreja, nós temos os nossos duelos individuais. Nós temos as nossas lutas que só muitas vezes você sabe o que você está enfrentando. Você passa por situações que, se você não aprender a duelar individualmente, essa situação não muda. Essa dificuldade, ela não acaba. E hoje eu queria mostrar para você, nesse texto aqui, como é que houve a vitória sobre o Golias. Pastor já conhece a história, mas hoje nós temos revelações específicas. Eu não sei se você já tinha percebido isso, mas você percebeu agora no versículo 8 e 10, o Golias, ele está puxando a batalha para um indivíduo. Mas lá não tem, sabe, um indivíduo só, lá tem um grande número de soldados, mas ele está querendo chamar a batalha para ele contra outra pessoa, e hoje é assim que acontece comigo, com você. Quem já travou muitas batalhas individuais? Você está dentro de casa, mas você tem uma batalha, é você e aquela situação. Você está na empresa, mas você tem as suas lutas individuais. Você está, sabe, na igreja, mas cada um de nós aqui tem um Golias, e muitas vezes as batalhas, elas são grandes, as situações, elas são, sabe, enormes, o tamanho de Golias. E aí vem o versículo 11 agora, diz assim a Bíblia Sagrada, ó: e ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, que ele estava chamando para duelar individualmente, diz assim, ó: espantaram-se e temeram muito. Você vai ver no versículo 16 o quanto isso aqui durou. Lá no versículo 16 diz assim, ó: e chegava-se pois o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por quantos dias? E como é que era a reação da galera toda, quando ele chamava para a batalha individual? Você leu comigo no versículo 11, o pessoal se espantava, o pessoal se assustava, e no versículo 24 você vai perceber que eles davam passos para trás, ó, e fugiam diante dele, ó. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, o que eles faziam? Eles fugiam, eles caíam fora, eles se afastavam, eles recuavam. Então eu percebi uma coisa, lendo o versículo 11, que você leu junto comigo, que no espaço de 40 dias ele ele desafiava e não mudava. Acho que é um erro grave nosso, uma falha enorme que nós temos. Nós pensamos muitas vezes que o Golias vai desistir.
ou que aquilo ali vai passar, ou que aquilo ali daqui a pouco vai embora sozinho, que aquilo ali vai acabar. Meu irmão, situações, duelos iguais aqui, semelhantes do Golias, eles não passam, você vai ter que acabar. É você que vai ter que dar um checkmate nessa situação. Não, pastor, essa situação que eu estou passando, eu estou aguardando em Deus que isso vai acabar. Não vai, não é, você que vai ter que cortar a cabeça. Você que vai ter que cortar a cabeça do Golias. Se você quer que ele pare de ficar falando na tua mente, você que vai ter que calar a boca dele. A gente tem esse problema. A gente está com medo, a gente fica recuando, fica assustado com aquilo que a gente está vendo no exame, a gente fica apavorado com aquilo que a gente está enxergando num filho, ou em casa, ou na saúde, e sabe o que acaba acontecendo? A gente fica aguardando que aquilo venha parar, ou que aquilo ali venha passar. A pessoa muitas vezes pensa assim, ó, não, daqui a pouco isso acaba. Não acaba, isso não acaba em um passe de mágica. Vai ter que ter alguém que enfrente, vai ter que ter alguém que ataque. Diga em voz alta: com medo não tem fim. Diga: com fé acaba. Porque enquanto eles tinham medo, passou o primeiro dia, acabou? Segundo, 11º, 25º, 40º, aí vai aparecer um rapaz. Aí vai aparecer um rapaz que ele vai se comportar diferente. A reação dele diante desse duelo individual vai ser diferente. Porque a Bíblia diz no versículo 20, está conseguindo acompanhar o que eu estou falando? Isso aqui, pessoal, é como o apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios, que ele fala, né, se não me engano, eu acho que é o capítulo 10, versículo 13, que ele fala que tudo o que aconteceu no Antigo Testamento é como se fosse figuras para mim e para você. Então isso aqui é uma coisa figurada, isso aqui é um símbolo. Como é que nós devemos enfrentar nossas batalhas individuais? O diabo, ele quer medir força comigo e com você, no individual. Ele quer medir a força com a minha capacidade, com a sua capacidade. Ele não quer lutar coletivamente, grupalmente, ele quer atacar individualmente. E até então ele estava ali, sabe, chamando para a batalha e ninguém aparecia. Inclusive no versículo 20, 1 Coríntios 10, 11, isso, é isso aqui mesmo. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, né? E estão escritos para nosso aviso. Então tudo que aconteceu no Antigo Testamento é um aviso para a gente. Olha como é que funciona, olha como é que funciona a engrenagem no mundo espiritual. E é assim. Bom, voltando para o versículo 20, olha que diz 1 Samuel 17, 20. Né? E Davi se levantou pela manhã bem cedo, deixou as ovelhas a um guarda, e carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem de batalha, e a gritos clamavam a peleja. Você tem que entender que o Davi não foi para a batalha, tá? O Davi, ele foi levar para a batalha pão, queijo e trigo tostado para os irmãos. Ele ia chegar lá e entregar na batalha e ia voltar para casa, para cuidar das ovelhas. Então o propósito de Davi não era enfrentar Golias. Se você pensa que o Davi saiu de casa com esse pensamento, ele saiu, sabe, tipo assim, preparado psicologicamente, hoje eu vou enfrentar o Golias e tal. Não, o Davi representa muitos de nós aqui. A gente não está preparado assim psicologicamente para aquilo. A gente não está focado, não, hoje eu vou acabar com essa situação. Não, é um duelo que se apresenta. Você está indo para fazer alguma coisa e daqui a pouco surge a situação e você tem que vencer. É isso. O Davi, ele não está indo para a batalha, pense nisso. Ele está indo para fazer uma outra coisa que não tem ligação com jogar pedra, não tem ligação com pegar uma espada e cortar a cabeça de alguém. Ele está fazendo uma coisa simples, que o pai dele pediu. Só que quando ele chegou lá, o pessoal estava começando a se projetar para entrar em batalha. E o pessoal estava com aquele gritando, e estavam chamando para a peleja. E aí o que vai acontecer agora, voltando aqui no versículo agora 22, olha só o que vai acontecer, 22, põe na tela aí. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem, e agora isso aqui é forte, diga assim comigo, e correu a batalha. Você lembra que o pessoal, quando escutava os gritos do Golias, o pessoal corria para a batalha para enfrentar individualmente ou fugia? Você vê que é o primeiro na Bíblia que fala que ele vai correr para a batalha. Você vê que o Davi, ele já mostra que ele vai vencer desde o início. Porque se fosse de repente, nem sei se eu posso falar isso, mas enfim, se fosse de repente qualquer um de nós,
e você visse que estava começando para começar a batalha, você largaria o pão, queijo e trigo tostado, e dizia assim: vou para casa de uma vez. Desculpa falar assim, mas a verdade é, muitos de nós, ou quase 100% de nós aqui, falando literalmente, a gente iria embora. Você vê que o negócio está para estourar a batalha, você vai se meter ou vai fugir? Vou morrer por acaso? Sou idiota? Sou bobo? Sou burro? Não, vou embora. Mas o Davi, irmão, quando ele começou, sabe, a escutar o negócio da batalha lá, começou a borbulhar no coração dele, sabe, diga assim, a unção, diga assim, o azeite. Você sabe que a pessoa que é ungida, ela gosta de uma batalha, ela gosta de um desafio. Como o missionário canta, né? Os guerreiros se preparam para a grande luta. Mas tem uma parte do louvor que fala que ele quer estar no meio da batalha. Como é que ele fala? É essa aí, entra na batalha onde o fogo mais inflama, né? Quem já escutou esse hino que o missionário canta, né? Parece que ele quer entrar na batalha, ele quer participar daquilo. Então, diz assim agora, antes que ele deixou lá e correu para a batalha, e chegando perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Ele começa a se interessar se os irmãos estão bem, está tudo bem com vocês, está tudo tranquilo, que eu vi vocês gritando aí. Aí olha o pastor aqui, ó, ele está conversando com os irmãos, ele não está pensando em Golias, porque ele nem conhece o Golias. Ele foi correndo para a batalha para saber se estava tudo bem com os irmãos. Aí escuta isso aqui agora, porque até então, olha para mim aqui, ó, o Davi está pensando que a batalha ela é grupal. E ele foi pedir para os irmãos se estava tudo bem, porque se por acaso eles fossem entrar na batalha, grupalmente, o que ele faria? Ele ia junto no grupo, ele ia entrar na batalha. Mas na hora que ele chegou para pedir para os irmãos se eles estão bem, diz o versículo 23 agora o seguinte, ó: e estando ele ainda falando com eles, com quem? Com os irmãos, boa. E eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras. Agora atenção, e Davi fez o que, pessoal? E Davi as ouviu. Então eu queria mostrar uma coisa para você, que isso aqui é muito interessante. A fé, ela é muito agressiva. A fé, ela enfrenta, a fé não foge. E diz a Bíblia Sagrada que os soldados já estavam escutando o que o Golias falava já há 40 dias de manhã e de tarde. E agora o Davi vai ouvir pela primeira vez. Irmão, a pessoa que tem fé, ela não tem medo. A pessoa que é ungida, ela processa diferente. O processo na cabeça da pessoa, quando ela escuta o que o doutor fala, é diferente. O processo na cabeça, sabe como é que processa a forma de pensar, os caminhos neurais, podemos assim dizer, da pessoa, né, que ela é cheia da unção de Deus, ela pensa de outra maneira. É diferente da cabeça do medroso. É diferente, pessoal, da cabeça da pessoa, sabe, que está ansiosa ou que ela tem pânico. Porque quando Davi escuta pela primeira vez, olha só o que vai ocorrer aqui no versículo 24. E porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam. Agora escuta o 25, ó, se segura. E diziam os homens de Israel, lê o que diz aí: vistes aquele homem? Então, olha para mim aqui, ó, qual que era o papo, qual que era a conversa do pessoal lá em Israel, lá entre os soldados, sobre o tamanho do Golias. A conversa dos caras era baseado naquilo que eles estavam vendo. Então a base era totalmente, sabe, clínica, a base era ocular. Me perdoe, querido, não vai ficar bravo se eu falar? Fala ou não fala? Enquanto você só falar sobre o que você está vendo, você nunca vai vencer. Porque antes das vitórias existem os discursos. E se o teu discurso já é esse aqui, então só mostra que você é uma pessoa que se acredita muito nas circunstâncias. Eu até coloquei no meu estudo, né, o medroso, ele fala do que ele está vendo no momento. Então se o doutor disse que aquilo ali, acabou. Se mostrou alguma coisa no exame, já era. Se fala, e a pessoa só fala disso. O medroso fala assim, porque ele não consegue enxergar Deus na situação. Ele é religioso. O medroso, ele é religioso, ele acredita em Deus, mas é só surgir uma situação, ele não enxerga Deus, ele enxerga o problema. Não fica bravo comigo, não me jogue pedra, mas a verdade é essa. O religioso, ele é de Deus até surgir uma situação. Quando surge uma situação, ele chora.
só chora, entra em pânico. O discurso da pessoa não é um discurso de vitorioso. É esse discurso aqui, ó. Nossa, você viu? Nossa, você viu o que apareceu no exame? Você viu o que a medicina disse? Nossa, você viu o que aconteceu com o filho? Você viu, olha só como é que está a nossa vida financeira? Você viu? Você viu? Então a base da pessoa que não tem fé é a circunstância. Você vê que em nenhum momento eles falam de Deus. Não, mas Deus vai dar vitória. Eles sabem que existe por detrás da vitória contra o Golias, esse duelo individual, existem recompensas. Está aqui escrito, ó, pois subiu para afrontar Israel, e há de ser, pois, que o homem que o matar, o rei enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Quando Davi escuta isso aqui, olha só agora o proceder do Davi. Dá uma glória a Deus. Eu vou falar uma coisa que eu nunca falei na minha vida, eu vou falar a primeira vez agora para você, quer ver? Ó? Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo, lê devagarinho, o que farão aquele homem que feriu o filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Como é que era o papo de todos os soldados? Vistes aquele homem? Qual que é a conversa de Davi? O que vai ganhar? Você não entendeu? O Davi, ele já está falando da recompensa final depois do Golias já estar morto. A fé, ela já trata das coisas que nem aconteceram ainda. Você percebeu que a pessoa que é ungida, a pessoa que é cheia de fé, ela trata das coisas, fala em voz alta comigo assim, ó, pós-vitória. Mas o Golias está em pé ou já está caído? Está em pé, mas ele já está falando o quê? Peraí, vai casar com a filha do rei? Como é que vai ficar nesse negócio? Que filha do rei, Davi? Para de pensar em filha do rei. Olha lá o Golias. Não, quero saber cadê a filha do rei. Ninguém entendeu? Ninguém deu glória a Deus? Já comece a se interessar pelo pós-doença. Já comece a se interessar pelo o pós-problema financeiro. Você tem que começar a falar com a sua boca com esse tipo de linguagem. O teu discurso, preste atenção, o teu discurso antes da vitória, ele é muito importante. Não tem como você ter um discurso, vocês viram o tamanho daquele homem e vencer. A pessoa que vai vencer, o discurso dela é esse aqui agora, ó. Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? Diga assim, menosprezo. Olha para mim, irmão, olha para mim aqui todo mundo, ó. Quem tem fé, ele se interessa pela recompensa e menospreza a situação. A pessoa que vai perder, a pessoa que nunca vai ter vitória na vida, ela exalta o que está vendo. A pessoa que exalta o que está acontecendo, nunca vai vencer. Ela está esperando que um dia o Golias pare. Ela está aguardando que um dia isso venha passar. Isso é um pesadelo que aconteceu na minha vida, mas daqui a pouco eu vou acordar, e daqui a pouco alguma coisa Deus vai fazer, e quando Deus fizer, aí tudo vai acabar. Não é assim. Você percebeu que o teu discurso é esse, você já tem que se enxergar abençoado, e você tem que falar assim. Se seu filho é autista, já veja ele falando normal, já comece a falar disso. Se você está com câncer, já começa a declarar a partir de agora que você vai fazer uma maratona, vai correr, vai fazer academia, vai ser uma pessoa que vai viajar. Se você está com um problema financeiro, já começa a projetar o seu próximo carro zero. Mas o problema é, a pessoa só fala daquilo que ela está vendo. A pessoa só consegue discursar que nem os soldados de Israel, não coloca Deus no meio. Você vê que o Davi colocou Deus, ó. Quem eu, esse incircunciso filisteu, para afrontar o exército de quem? Você viu que os soldados, ninguém fala de Deus. O Davi, depois de 40 dias, é o primeiro que chega para falar de quem? Porque o Davi compara o Golias. E o Golias é grande ou não é? É ou não é? Levanta o dedo para cima e diz assim, Deus é altíssimo. Não, acho que ninguém entendeu. O teu problema pode ser grande, mas o Deus que você serve é altíssimo. Aí o Davi disse, mas quem é isso aí para afrontar o meu Deus que é altíssimo? Então você percebe que a fé compara o problema com o tamanho da capacidade de Deus, e o medo compara a situação com a sua própria capacidade. Então não existia soldado que tivesse a altura e a capacidade para vencer o Golias, naturalmente. Mas chega um rapaz que acredita na capacidade de Deus. Levanta a mão aqui quem acredita na capacidade de Deus. Então comece a discursar sobre isso.
Comece a discursar sobre isso, comece a falar sobre isso, porque Jesus falou no Novo Testamento, em Mateus 12:37, olha o que Jesus ele disse: porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás, é isso. Então a justificação que vai te dar vitória, isso aqui é até um linguajar jurídico, né? Porque justificação é argumento de defesa de um advogado. E você vai ver que a condenação é a declaração de culpa do culpado, né? Então você vê, você se culpa e é condenado, ou você se justifica e é absolvido. Eu sempre digo, o que você está falando antes de ficar curado? O que você está falando antes de ver um milagre no teu filho? O que você está falando antes de acontecer a tua virada de vida financeiramente? Porque eu te falo uma coisa de novo, o teu duelo é individual. O teu duelo não é coletivo. O Golias, ele não quer todo mundo lutando contra ele. Ele quer um duelo o quê? Individual. E no individual agora só tem um que está ganhando dele, só o Davi. Até agora no individual, só quem está ganhando é o Davi. E a Bíblia Sagrada vai dizer, volta lá, está conseguindo entender o que eu estou falando? Você lembra o que lá diz em Provérbios 18, versículo 21? A morte e a vida estão aonde? No poder do que você fala, no poder do que você diz. O que você fala é extremamente poderoso em dia de duelo. O dia dos duelos, o dia das lutas, o que você fala antes de entrar no duelo é mais importante que o duelo. Porque se você falar errado, Deus não entra contigo. Deus não entra com o medroso, Deus não entra com o carnal, porque o carnal só enxerga o problema, só enxerga o que vê diante dos seus, mas aquele que tem fé já está interessado na recompensa final depois da batalha, porque ele sabe que Deus é altíssimo e vai derrubar. Diga em voz alta comigo, Deus já derrubou essa situação. Mais uma vez, Deus já derrubou essa situação. Repita comigo, Deus já derrubou essa situação. Isso, Deus já derrubou essa situação. Mas a partir de hoje você tem que começar a falar nisso. Mas aí você vai conversar com a pessoa durante o dia, o papinho dela é esse aqui. Nossa, tu viu? Nossa, olha, eu vou te falar uma coisa que eu vi hoje. Não, tu nem sabe o que eu vi hoje. Olha isso que eu estou vendo. Para. Essa não é a base de quem tem fé. A base de quem tem fé não é o que vê. A base de quem tem fé é o que crê. Há uma diferença ver e crer. E se você pode ver, tudo é possível que ver? O que Jesus disse em Marcos 9:23? Se você pode crer, tudo é possível que crer, e não o que fica falando o que está vendo. Então hoje eu estou te ensinando você a entrar para vencer. Você quer vencer? Você tem que começar a mudar essa forma de discurso, antecipadamente a batalha. Então voltando onde nós estamos no versículo 26... Então falou Davi aos homens que estavam com ele: caramba, o que vai ser feito mesmo? Vai casar com a filha do rei? Cadê ela? Vai enriquecer de grandes riquezas? Ele deve ter olhado para Eliabe. Eliabe, prepara os teus papéis. Eliabe, quem está aqui também, Jonadab, Samar, traz os papéis aqui, que vai ser isenta a nossa família de imposto. Você não vai precisar pagar imposto, mano. Você não vai precisar pagar imposto. E o Golias está vivo ou está morto? Mas ele já está pensando que não vai pagar imposto. Por que você não faz isso, irmão? Por que você já não começa, preparar os documentos antes de acontecer? Não fica bravo, é porque você não crê. Você só crê quando está tudo bem. Você só crê quando está tudo tranquilo. Deus, quando está tudo bem, ai Deus. E quando fica difícil, você só fala o que está vendo. O Davi já começou a dizer, mas o que farão aquele homem que ia matar o filisteu? Você vê que ele está pensando pós a morte do filisteu. Mas quem é? Olha, ele está fazendo aqui, como eu coloquei no meu estudo, ele está desdenhando, ele está menosprezando. Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E aí diz assim o 27 agora, se segura. Em 27, e o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, assim farão o homem que o ferir, que é as 3 recompensas, a filha do rei, ficar isento de impostos e ser sua família rica, ficar rico, E aí diz assim o 28, se segura, hein? E ouvindo Eliabe e seu irmão mais velho falar aqueles homens, o que diz agora? Acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. É isso que eu estou te falando. A sua luta não é contra o diabo só. A tua luta não é só contra Golias, é contra as pessoas que não têm a mesma fé que você. Eu vou falar uma coisa agora que eu também nunca tinha falado e você vai se assustar. Presta atenção.
o Davi vai demorar mais para convencer as pessoas que ele pode, do que jogar pedra. Jogar a pedra e derrubar Golias vai ser rápido. Agora, para convencer os que não têm fé, nossa, a minha maior luta e a tua maior luta vai ser sempre convencer quem não crê. E sabe quem é que vai ser a maior luta que a gente vai ter? Com as pessoas que estão do lado da gente. As pessoas vão ficar bravas contigo porque você tem fé. Sabe por quê? Porque elas se sentem humilhadas. Elas se sentem muitas vezes insultadas. O Eliabe, que estava lá há 40 dias ouvindo o que o Golias falava, ele se sentiu quando Davi falou isso. Ele diz assim agora, ele acendeu a ira de Eliabe contra Davi e disse: ué, por que você desceu aqui? A quem deixasse aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção. Você vê que as pessoas confundem fé com presunção, que você é presunçoso, que você está se achando, que você é soberbo. E diz assim, ó, e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Você vê, ele está falando dele. Ele está falando dele que está só olhando e não está fazendo nada. Mas ele está dizendo para o Davi, aí ó, seu presunçoso. Então você vê que vai ter gente que vai atacar você quando você tem fé. Então, se você é uma pessoa cheia de fé, se você é ungido, e se o teu discurso é positivo diante de uma situação terrível, você vai ser atacado. Quem já foi atacado por coisas assim? Eu então nem se fala, né? Ó a cara das pessoas assim, Irmão, você não luta só contra o Golias. Você vai ter muita luta contra a opinião dos outros. A opinião das pessoas é essa. E você sabe que o Davi está sendo atacado, sabe por quem? Por um israelita. E é um cara que ele não conhece, ou irmão? E o irmão dele mais novo ou mais velho? Olha, irmão, eu nem vou falar nada. Não vou, deixa quieto. Aí diz assim agora o versículo 29. Tem muita gente velha de fé aí que vai te atacar. Porque a pessoa vai olhar para a tua aparência, a pessoa vai olhar para a tua estatura, a pessoa vai olhar para a tua idade e vai te atacar e vai dizer assim, nada a ver. Volta lá, volta. Para. Você está interessado em casar com a Mical? Você está interessado em tirar o nosso nome dos impostos? Você está pensando em riqueza? O Golias está lá, ó. Você não está vendo o Golias? Eu estou, mas Deus, cala a boca, sai. Para, volta. Aí o Davi soltou essa aqui agora no 29, ó. E ele diz assim, ó, e disse Davi, que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? Será que não existe razão para você falar que Deus vai dar vitória? Agora eu estou errado se o rei está abrindo uma oportunidade de enfrentar, eu estou errado de falar quem é esse incircunciso, eu estou errado de falar que Deus vai dar vitória. Por que eu estou errado? Por que você está errado dizendo que você está curado? Por que você está errado dizendo que seu filho é uma bênção? Por que você está errado dizendo que a sua vida financeira é próspera? Você não está errado. Diga, eu tenho razão para isso. Levanta a mão assim, eu tenho razão para isso. Agora aponta para o céu e diz assim, eu tenho razão para isso. Diga, eu tenho razão para isso. E sabe o que Davi vai fazer diante do balde de água fria que tentaram jogar nele? Olha só o que diz agora, ó, 30, nossa. E desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela. Não mude o seu discurso. Não mude. Se for diante dos teus irmãos, da família, mesma coisa. Você vai chegar diante do rei, das autoridades superiores, não mude. Chegou diante do Golias, não mude. A pessoa que tem fé, ela prefere agradar a Deus do que os homens. Isso está lá em Atos 5, versículo 29. O apóstolo Pedro disse o seguinte, Atos 5, 29, ó. Ele diz, e porém respondendo Pedro, os apóstolos disseram, não mais importa obedecer a Deus do que a quem? Então, se o homem está tentando falar coisa negativa, eu vou ficar com Deus, vou continuar recitando a palavra. Então o Davi no versículo 29, diz assim a Bíblia Sagrada, né? 30, desculpa, né? O 30. E desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou responder conforme as primeiras. Fala assim comigo, vai casar com a filha. Diga assim, vai ficar rico. Vai ficar com a sua família isenta de impostos. E toda vez que o Davi escutava isso, o Golias está lá, gritando. E o Davi está aqui, fala de novo, casar com a filha do rei. Você vê, olha aqui, ó. Ele menospreza o problema. Ele tem certeza que vai casar.
Ele tem certeza. Irmão, você tem certeza diante dessa doença, diante desse problema, você tem certeza, você consegue já ficar alegre sabendo que Deus vai derrubar ele? Você tem isso, porque o Davi, ele ficava cada vez mais alegre, cada vez mais motivado pela recompensa final. A situação de hoje não pode me mover, o que me move é o que vai acontecer. O que move você, o que move eu é isso. Diga aleluia, diga duelo individual. Então o Davi não mudou, e sabe o que acontece quando você não muda? Escuta isso aqui, 31, ó. E diz assim o 31, aqui está um delay. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul e mandou em busca dele. Olha para mim aqui, irmão, se você não mudar o seu discurso, você vai sair do nível dos soldados e vai entrar para o nível do rei. Portas vão se abrir, você não vai ficar mais naquele local. Quando você é muito firme num discurso, você vai subir de nível. Eu profetizo isso, você está cada vez mais perto da sua vitória. O Davi não podia ir direto lutar com Golias, ele precisava passar pelo rei antes. Você não vai vencer de primeira, o seu discurso vai elevando o teu nível. Você percebeu, aqui até coloquei, né? O Davi não está lutando só, não mude o discurso. Vão ouvir você vai para um nível maior, você vai ficar cada vez mais perto da vitória. Se você é uma pessoa que você tem discurso de vitória diante de qualquer pessoa, você vai ficando cada vez mais próximo daquilo que você está falando. Tudo que você fala, Jesus disse em Marcos 9, Marcos 11, 23, na parte C do versículo, e tudo que disser lhe será feito. Ele diz bem no finalzinho, ó, e aquilo, se você crer naquilo que você diz, tudo que você disser será feito. Mas você precisa continuar. Aí falaram para o rei, olha, tem um rapaz aí que botou na cabeça que quer lutar. Ele está aí crendo que vai casar com a sua filha. Ele está crendo, já mandou até arrumar os papéis lá para tirar a família dele dos impostos. Ele está já se preparando, e eu vi lá ele até tirando os negócios do alforge, que ele tem lá de pastor, porque ele vai querer colocar dinheiro ali dentro. Caramba, manda trazer esse cara. Chegou lá, quem é que era? Era um menino. Você tem que entender que na cabeça do Saul, era um cara velho. Na cabeça do Saul, era um soldado que era macho o suficiente para ir. Na cabeça do Saul, era um cara que tinha experiência vasta com espada. Era um cara que poderia entrar em duelo com o filisteu, que tinha praticamente a mesma altura. Era um cara que de repente tinha habilidade, agilidade para fazer algum golpe. Só que a Bíblia diz assim no 32... E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. O teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. É bom ou não é bom o discurso, Davi? É bom, cheio de fé. Olha o que diz no versículo 33 agora. Porém Saul disse a Davi, se segura, hein? Contra esse filisteu não poderás ir à peleja com ele, pois tu ainda é moço e ele é homem de guerra desde a sua... Estou te falando, antes de você vencer o câncer, você vai ter que vencer a desconfiança. As pessoas não acreditam que você vai ficar curado. Antes de você vencer o autismo, você vai precisar vencer a desconfiança das pessoas. Não, isso aí não é bem assim, nada a ver esse negócio. Não. Antes de você vencer a depressão, você vai ter que vencer a desconfiança. Ninguém acredita que você vai sair dessa. Antes de você vencer uma crise financeira, ou antes de você vencer no ministério, antes de você vencer qualquer duelo individual, você vai ter que vencer a desconfiança, ou você vai ter que vencer esse menosprezo até das autoridades superiores. Sabe por quê? Porque o Davi não tinha altura, o Davi não tinha aparência para isso. Mas eu estou pouco me lixando, irmão. Sabe por que eu estou pouco me lixando? Porque o Davi tinha uma coisa que Deus falou sobre ele, que está em 1 Samuel 16, versículo 7. Você sabe o que Deus falou para o Samuel acerca do Davi? Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua estatura, porque eu tenho o quê? Eu rejeito. Não interessa se você é bonito e alto. Para mim a pessoa pode ser baixinha e feia. É isso que Deus está falando. Para mim não me interessa se você tem dente na boca ou não tem. Para mim não me interessa se você usa uma roupa bonita ou não.
Não me interessa isso. Eu rejeito altura, eu rejeito estatura, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem, quando ele vai dizer se você vai vencer ou se você vai perder, é por causa do teu tamanho, é por causa das tuas condições clínicas, as tuas condições de ótica. Então a pessoa vai olhar e vai julgar você. Mas Deus diz assim, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para onde? Olha para mim aqui, irmão. O que vai me dar vitória está dentro de mim, não é por fora. As pessoas vão olhar para você e vão calcular se você vai vencer ou se você vai perder pelas tuas condições físicas, pelas tuas condições externas, mas Deus, Ele vai olhar para as tuas condições internas. E a boca fala que o coração está o quê? E o que o Davi está falando? Eu vou vencer, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. O teu servo virá e pelejará contra ele, eu vou vencer. Mas daí o Saul olhou, ele olhou para o coração? Não, o que ele olhou? A aparência. Ele deve ter feito mais ou menos uma cara assim, o Saul assim, que palhaçada é essa? Chama o idiota que trouxe esse menino aqui, você não pode ir, moleque, sai. Aí o Davi vai ter que fazer aquela cara assim, meu Deus, vou ter que explicar para mais um. Irmão, você vai ter que viver explicando para todo mundo que você vai vencer. Mais ou menos, é chato. Você vai ter que explicar de novo. Não, é o seguinte, quer ver? Vou explicar para o senhor quem eu sou. Isso aqui também é revelação nova. Ele vai explicar bem assim para o Saul agora, porque o Saul disse para ele no 34, que não podia, Ele falou assim, não, 33, volta ao 33. Ele disse, não, você não vai poder ir, você ainda é moço e não sei o que mais. 4, Então disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas. Lá assim agora, próximo versículo. E assim feriu o teu servo, tanto o leão quanto o urso. E assim será esse incircunciso o filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Quer uma revelação nova ou não? Quer ou não quer? O Davi olhou e fez uma careta e falou assim, deixa eu explicar para o senhor quem está falando com o senhor. Não fica olhando para minha altura, minha aparência, eu sou ruivinho, todo bonitinho, mas eu sou um cara que eu tenho um pino frouxo. Eu tenho certeza que vai dar certo, porque eu sou louco. Eu sou um cara que corro atrás de leão. Eu sou um cara que o quê? Irmão, pensa, mano. Como diz lá no seriado lá brasileiro, realiza, Carolina. Se um leão pegasse um animal e fugisse, o que você faria? No mínimo você dizia assim, ainda bem que não pegou eu. É ou não é? O que o Davi fazia? O leão devia olhar para trás assim, Exatamente. O Davi está dizendo assim, rei, eu não sou um cara normal. Eu não sou normal. Eu corro atrás de leão. Não te confunda com a minha carinha, não. Não confundo com a minha estatura. Não é porque eu sou ruivinho, bonitinho, vermelhinho. Eu sou um cara doido, eu corro atrás de leão. E outra, o meu pai me colocou para mim pastorear no local onde tem esses animais. Um dia me apareceu um leão, depois me apareceu um urso, e tanto os animais mais altos quanto os animais mais fortes da floresta, todos eles eu enfrentei. Então, rei, deixa eu falar com o senhor. Eu não estou dando um tiro no escuro contra o Golias. Deus já tem me treinado há muito tempo. Quer uma revelação mais forte que essa? Levanta a mão, quem quer? Então vamos lá. Quem sabia dessa história até agora, nesse exato momento? Quem sabia? Ninguém. Então só você sabe os leões e os ursos que você está enfrentando. Só você sabe as lutas que você está passando, sem nunca você ter contado para ninguém. Mas isso tudo que você está passando hoje está preparando você para o público. Deus te dá leões em secreto para você ser treinado, para que quando você vem aparecer no público, você já passou por aquele treinamento. Tudo que você está passando hoje não é para hoje, é para amanhã, porque vai chegar uma hora que Deus vai colocar você diante de uma situação. Diga assim, tem que correr atrás do leão. Então o Davi não era uma pessoa normal. Por isso que ele não está sendo bem visto pelos irmãos, ele não está sendo bem visto pelo rei, ninguém está entendendo ele. Porque a pessoa, para fazer um negócio desse que o Davi está falando aqui, ou a pessoa está 99% errada, porque 1% é milagre, irmão. E diga assim, eu estou no 1%. Quem está no 1%? Eu estou no 1%, mano.
E aí sabe o que vai acontecer quando Davi falou isso aqui para ele? Ele disse, não, e vai falar no 37, eu acho agora também, né? O 37, o que ele disse? E disse mais, Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso. Ou seja, eu corri atrás, mas sempre foi Deus que me livrou. Diga comigo, eu corro e eu confesso a vitória, mas é Deus que cura. Você corre e você confessa, mas é Deus que prospera. Você corre, você ataca, mas é Deus que te dá força. Ele disse: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, e me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Diga assim comigo, mais um nível. Olha para mim aqui, ó. Se você não muda o discurso, você sai dos irmãos e passa para o rei. Se você não muda o discurso, você passa do rei e você chega em Saul, você chega no Golias. É esse o segredo. Você só vai aumentar de nível na sua vida, e você vai chegar cada vez mais próximo da tua vitória, se você não muda o discurso. Agora eu percebi uma coisa também na Bíblia. O Davi, pessoal, ele não era só um guerreiro. Ele era um cara que discursava tão bem, que convencia as pessoas. Você quer ver um discurso de Davi? Não sei se você conhece: o Senhor é o meu, e nada, ainda que eu ande pelo vale, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está... a tua vara e o teu cajado. Como é que é outro discurso dele? Peraí, como é que é? Aquele que habita a sombra do Onipotente, ainda que 1000 vão cair do meu lado. Você está entendendo quem está falando com o rei? Você está entendendo quem está falando com Golias? Você está entendendo quem está falando com Eliabe? O poder de Davi, antes de qualquer batalha, era o discurso. O teu discurso tem que convencer qualquer pessoa. Tem que convencer um médico. Tem que convencer. O que você fala é com tanta convicção, é com tanta certeza, que o rei vai dizer: então o Senhor seja contigo. O problema das pessoas é que o discurso delas é fraco. O Davi era uma pessoa que ele discursava por fé. Ele não discursava por vista. O Davi era um cara que fazia isso, ele convencia as pessoas. Diga aleluia. Diga, em 2026, continua convencendo. Quem já foi fortalecido com o discurso de Davi algum dia? Davi um dia ele chegou para o Araúna, que o Araúna queria dar tudo de graça. Ele: não, eu não posso oferecer algo para o meu Deus que não me custe. O Davi era assim, desse jeito, irmão. Você já leu o Salmo capítulo 3, versículo 1? Olha só o que diz o Salmo capítulo 3, versículo 1, um discurso de Davi, né? Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos que se levantam contra mim. E ele fala assim agora, ó: muitos dizem na minha cabeça, falam para a minha alma, estão falando dos meus pensamentos, não há salvação para ele em Deus. Escuta essa agora, o 3, ó, 3, mas tu, Senhor, é um escudo para mim, o Senhor é a minha glória, é o que exalta a minha cabeça. Versículo 4, com a minha voz clamei ao Senhor, ele ouviu-me desde o seu santo monte. Agora o 5 eu gosto. Olha o 5 que diz agora, ó: eu me deitei e dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Próximo versículo, olha que poderoso, ó. Olha o que diz, ó: não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Bom, olha para mim aqui, ó. Pode aparecer 10 milhares de pessoas falando para você o contrário, você não tem medo, você não muda. Sabe o que Deus vai fazer? Lê o próximo versículo, que Deus vai fazer: levanta-te, Senhor, salva-me, pois feriste todos os meus inimigos nos queixos. Olha aqui, ó. Se você não mudar o teu discurso, Deus vai fechar a mão e vai dar um soco bem forte na cara daquele que dá risada de você. Vai quebrar todos os dentes. A pessoa ela vai ficar com vergonha de ter rido de você. Se você não mudar o discurso, Deus ele fecha a mão e ele dá um soco no queixo e quebra os dentes. Não vão rir mais da tua cara. Esse é Davi. Davi não é exemplo de cristão para 2026, mas ele é um exemplo de princípio para nós. Davi não viveu na época da graça. Davi era um sanguinário, matava gente, nunca poderia ser um obreiro da igreja da graça, mas ele tem princípios, e esses princípios devem ser seguidos. Era um cara que tinha um discurso tão potente que convencia todo mundo. Diga aleluia. Acho que eu nunca preguei dessa forma o Davi e Golias. Dá um glória.
Volta lá, pessoal, versículo 38, 1 Samuel 17, 38. E aí diz assim, ó. E aí depois que ele confessou lá e falou para o rei Saul o que ele tinha feito já, e que ele era um cara meio fora da casinha, que corria atrás de leão e urso. E aí o Saul disse, então pode ir. Só que Saul vestiu a Davi das suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e vestiu de uma couraça. Versículo 39, e Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Você vê que o Davi, logo depois que ele confessa o que ele confessa, o Saul quer começar a ajudar ele, e ele respeita. Ele respeitou, bom, o rei está me ajudando. Aí ele começou a caminhar com aqueles apetrechos, né? Ele começou a andar com aquela indumentária, com aquela armadura, ele começou a caminhar. Então disse Davi a Saul, eu não posso, rei, eu respeito o senhor, mas eu não posso andar com isso, porque eu nunca o quê? Eu não sou treinado com isso. Eu até poderia usar esses negócios, mas eu nunca usei. Ele diz aqui, ó, e Davi tirou aquilo de sobre si, eu nunca usei. Para mim usar esse capacete, essa espada, esse negócio, eu tinha que treinar. E eu não vim nem para isso, rei, só falar para o senhor, eu vim trazer pão, queijo, trigo tostado hoje aqui. Você vê que o Davi não parece meio certo? Não sei se você notou. Assim, ele não parece bem certo. Ele diz assim, ó, eu não vim para isso, eu nunca usei espada. Você imagina se um cara falava assim, não, então você vai para a batalha, então eu vou te ajudar, coloca o capacete, coloca essa armadura. Não, pode tirar. Eu tenho que treinar, isso eu nunca treinei, eu nunca usei isso aí. Não, você ficaria assim, não com um pé atrás, você ficaria com quantos pés atrás? Eu imagino, sabe o que? Eu imagino a cara da galera vendo o Davi para a batalha, assim ó. Tipo o Brasil indo para a Copa, entendeu? Deixa para lá, né? Você acha que o Brasil vai ganhar? A França, a Espanha, Portugal, mas o Brasil, dando aqueles bicos de trás para frente assim, ó. Parece que tem um buraco no meio da seleção, só tem a zaga e o ataque. Você diz assim, não vai ganhar. Agora, se o Brasil ganhar, a gente vai fazer assim, ó. Eu sempre sabia que ia ganhar. É a mesma coisa que está acontecendo com o Davi. Claro que o Brasil não tem nada a ver com o Davi, entendeu? Mas é tipo assim, se ganha, é um negócio fora, é fora, não tem como ganhar, não tem, dá para ver que não vai ganhar. O Davi disse, para mim usar isso eu tenho que treinar, eu nunca treinei com um capacete. E outra, né, pessoal, a fé genuína não aceita ajuda humana. A fé verdadeira, ela não aceita ajuda humana. Quando Jesus disse para o Pedro em cima da água, e Jesus disse assim para o Pedro, Pedro, vem. O Pedro disse, pessoal, me dá uma mão aqui, vai me segurando. Ele fez isso? Ele não pediu para ninguém ajudar ele. A fé genuína, ela desce, não precisa de nada. A fé genuína só precisa de uma coisa, convicção naquilo que Deus fala. Só. Pastor, mas eu estou misturando um pouquinho. Não, nada contra, mas a fé genuína, ela faz um negócio que eu gosto e está no versículo próximo, que é o versículo 40. E tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-lo no alforje de pastor que trazia saber no surrão, e lançou mão da sua funda e foi se chegando ao filisteu. Pera. O que ele fez aqui? Fala comigo, ato de fé. Mais uma vez? E agora fala essa frase, mas eu quero que você fale que nem fosse soldado, assim ó, fé faz atos de fé. Diga assim, fé faz atos de fé. Quem fez assim um dia assim ó, cuspiu no chão e fez lodo? Quem fez? Jesus. Quem um dia pegou um pedaço da roupa assim, rasgou e deu para uma pessoa? Paulo. Quem algum dia pegou um cajado e levantou assim ó, né, e levantou e abriu o mar vermelho? Quem fez? Olha para mim aqui ó, me filma aqui nessa câmera aqui ó. E você abençoado diz que não acredita? Ah, vai se lascar. Para com isso. Isso é macumba gospel. Para. Fé faz ato de fé. Ficou religioso. Não vou fazer isso aí. Fazer esse ato. Faz ato de fé, irmão. Não, eu prefiro usar a armadura de Saul. Então vai. Eu não prefiro a armadura de Saul, eu prefiro o ato de fé. Diga assim, 5 pedras. Fala assim, 7 volta ao redor de Jericó. Diga assim, 7 mergulho. Diga 5 pedras. Diga aleluia. Fala aí, 5 sexta, 7 quarta. Que palhaçada, irmão. Eu não faço. Espiritual demais você é. Por isso que não ganha nada, não vence nada, não vence por causa disso.
Diga ato de fé. Aleluia. Aí uma vez escutei um cara também falando que ele pegou 5 pedras porque o Golias tinha mais 4 irmãos que eram gigantes. Aí eu falei, caramba, mas o Davi nem sabia que era o Golias. Como é que o cara sabia disso aqui? Essa revelação que esse cara deu na internet que eu vi, eu acho que Deus fez assim no céu. Nem essa eu sabia. Tem umas revelações que não tem cabimento, irmão. Ele pegou 5, se errar a primeira, vamos no quê? Vamos na segunda, se errar a segunda, e na quarta, não, no de 5 não passa. Você está vendo aqui? Não. E aí uma vez uma pessoa, né, falou esse negócio, né, que ele pegou 5 porque o do Golias tinha mais 4 irmãos. Aí o cara que estava escutando fez assim, ó, uau. Que uau nada, irmão. Não é isso. Isso aqui ele pegou 5, se ele errasse a primeira tinha a segunda. E ele foi. Diga assim, foi. E a Bíblia diz no próximo versículo 41, e o filisteu também veio, e vinha se chegando a Davi, e o que levava o escudo ia diante dele. Você vê, o cara tinha escudeiro e tudo. E o Davi, nada, ele tinha Deus na frente, irmão. Esse é o problema do cara. O cara tem escudeiro, e o Davi está caminhando e Deus está indo na frente. E se lascou, irmão, já era. O Davi está indo, irmão, e Deus está na frente. Eu vou falar uma coisa aqui, irmão, que é sério. O coitado do Golias só tinha o escudeiro, e Davi tinha Deus. Coitado do Golias, eu tenho até pena dele. Eu tenho pena das pessoas que só têm o escudeiro. Não, pastor, mas o cara é muito forte. O escudeiro, ele vai levando as armas do Golias. Tá e daí? Tá e daí, irmão? O Davi, ele tinha Deus na frente que matava leão e urso. Olha o próximo versículo agora. Nossa. E olhando o filisteu a Davi, o que fez de novo? Normal, né, irmão? Diga assim, desconfiança, desprezo. O Davi, irmão, sempre passou por isso. A maior luta de Davi nunca foi Golias. A maior luta que você tem na sua vida é convencer os abençoados que você pode. As pessoas vão desprezar teu filho. As pessoas vão desprezar tua saúde. As pessoas vão fazer caras e bocas, vão olhar para você assim, ó. Está dizendo que vai acontecer. Não tem problema, irmão. Todo mundo vai desprezar. Até o diabo não vai acreditar em você. Mas eu estou nem aí, irmão. O que importa é que eu acredito em Deus. E se uma pessoa acredita em Deus, é suficiente. E diz que o filisteu o desprezou por quanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Todo mundo errou com o Davi por causa da aparência. Todo mundo errou, todo mundo errou. Todo mundo que olhava para o Davi acabava se atrapalhando por causa disso. Por isso que Deus, ele gosta de escolher as coisas fracas. Ele gosta de escolher as coisas... porque quanto mais fraco, maior vai ser o testemunho. Quanto mais vil, maior vai ser o testemunho. Quanto parece pior, sabe, a tua aparência, a tua estatura, é melhor ainda o que vai acontecer. O pessoal um dia disse de Jesus em João 1,46, né? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? É só o Salvador do mundo. O pessoal lá no Egito disse, o faraó trouxe lá da prisão um cara para revelar sonho. O que ele foi tirar um cara da prisão? O cara está lá barbudo, lascado na prisão. Sabe quem é que vai ser? Vai ser o governador do Egito. Mas Deus gosta de fazer isso. Ele gosta de pegar o menino. Ele gosta de pegar aquela pessoa que não tem parecer, não tem formosura. É isso, irmão. Uma vez uma pessoa me olhou e disse assim, tu que é o pastor? Eu falei, sou. Não tem cão, caça com gato, né, irmão? Eu estou aqui. Vamos aí, vamos embora. É isso aí, irmão. Acabou, irmão. Quanto menos você tiver a presença, maior é o testemunho. Volta lá, versículo 43, né? A gente está, né? E aí ele desprezou no 43. E disse, pois, o filisteu a Davi, sou eu algum cão? Isso que ele fez piada, né? Sou algum cão para vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. E aqui já colocou Deus de pé. Não é só uma guerra campal, é uma guerra espiritual. Tudo que você passa na sua vida, duelos individuais, é Deus contra os deuses. É Deus contra os demônios. Você tem que entender isso. Tudo que vai acontecer na tua vida, ou o diabo vence ou Deus.
Então ele começou a amaldiçoar o Davi pelos seus deuses. Não tem registro aqui como é que foi o tipo de maldição, mas ele deve ter lançado uma praga, alguma coisa assim no Davi. E aí diz assim agora o 44: e disse mais o filisteu: vem a mim, e eu darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Mesma historinha de 40 dias. Versículo 45, faz assim comigo assim, ó, tchan, 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 tchan. E Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, eu vou, porém, a ti no CPF, eu vou no RG, eu vou na identidade daquele que me chamou. Eu represento uma identidade, eu represento um CPF, eu represento o céu aqui na terra. Eu sou pequeno, mas o meu Deus é altíssimo. Ele é o Senhor dos exércitos, e é Ele que você está afrontando, me amaldiçoando. Esse problema que está na sua casa, esse problema que está no seu corpo, esse problema do teu emocional, ele não está te atacando, está atacando o Deus que você serve. E você tem que trazer Deus para a sua batalha. Mas o mais lindo de tudo isso aqui é que em 40 dias é o primeiro que rebate. O Davi é o primeiro que rebateu. Ninguém rebatia, ninguém foi. No espaço de 40 dias é o primeiro que rebate. Quantas vezes Deus escutou o Golias afrontando? 40? Então você não está junto comigo até agora. Quantas vezes o Davi ouviu o Golias falando? Uma. Quantos os soldados já tinham escutado? Que 40, 80, ele falava de manhã e de tarde. Todos os soldados escutaram 80, o Davi só escutou? É suficiente. Mexeu com o Deus que eu sirvo. Fala aí comigo, mexeu com o Deus que eu sirvo. Pega aí, câmera. Pegou, câmera? Entendeu? É uma vez só que você escuta. Uma vez só é suficiente. Os caras já tinham escutado 80 vezes isso aqui e nunca fizeram nada. Mas o Davi, uma vez só, ele foi lá e chegou lá no cara. E diz assim a Bíblia Sagrada, 46, o Davi diz mais, né? Ele diz: hoje mesmo, isso aqui é determinação, igreja da graça pura. Isso aqui é igreja da graça. Determinou, ó, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Eu vou te matar, eu vou arrancar tua cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus eu darei hoje, ó, determinando de novo, ó, hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra. Agora lê comigo, vai. E toda a terra E aí Deus fez assim, ó. Olha como é que Deus fez nessa hora. Estou chegando aí, Davi. E toda a terra saberá que é Deus em Israel. Nessa hora Deus levanta do trono para descer. Na hora que você diz para a situação que toda a terra vai saber que é Deus que vai te dar vitória. Para de ficar falando do problema. Começa a declarar o que vai acontecer, porque daí Deus levanta do trono para te dar vitória. Toda a terra vai saber quem é Deus através da minha vitória, através da tua vitória. Toda a terra saberá que é Deus Israel. Você sabe que muita gente não conhece no mundo inteiro a história de Moisés, a história dos apóstolos, mas a história de Davi e Golias. É difícil alguém não saber. A Bíblia é a história daquele menino que tem, a história daquele menino que jogou uma pedra no grandão lá e matou. Essa é a Bíblia. Isso aí eu sei. Porque o Davi um dia disse: toda a terra vai saber que é Deus Israel. É uma história que vai ficar registrada para sempre. O que vai acontecer se você confessar certo é uma história que vai ficar registrada para sempre. Nunca mais vão esquecer dessa vitória. Nunca mais. E agora eu desafio você, no versículo 47, o Davi vai falar, né? E saberá toda essa congregação que o Senhor salva. Você vê que é um recado para o mundo e um recado para os medrosos. O recado para a terra é que Deus vai saber, toda a terra vai saber que existe Deus em Israel. E o recado para os medrosos, que é o povo de Israel. E toda essa congregação medrosa aí, ó, vai saber que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque eles têm espada e lança, não funcionou. Eles têm espada, eles têm lança, mas não funcionou. Porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Deus que vai entregar. Eu corro, mas é Deus que entrega. Diga assim, ó, eu falo. Diga, eu vou para cima, mas é Deus que cura. É Deus que vai curar. É Deus que vai curar a cabeça do teu filho. É Deus que vai curar o teu corpo. É Deus que vai fazer. É Deus que faz. Mas você confessa e é você que vai para cima.
E agora vem a parte poderosa. Lê o versículo 48. Então Golias falou. Golias falou? Não. Olha aqui. O Davi, ele conseguiu convencer o irmão e todos os soldados. Levaram à presença do rei. O Davi falou com o rei. E o Davi conseguiu convencer o rei. E fez com que o Davi fosse para a batalha. O Davi falou com uma convicção tão pesada que o Golias ficou sem palavras. O Golias não falou nada. No espaço de 40 dias, a primeira vez que o Golias fica. E então deixa eu te falar, antes de você vencer essa doença, você vai ter que calar essa voz. Você tem que falar com tanta convicção ao ponto das vozes ficarem quietas. Um pouco antes de você triunfar na sua vida, as vozes do demônio, elas se calam. Por quê? Porque você tem muita convicção. Você falou com tanta certeza que as vozes ficam quietas. O Golias não fala mais nada. Se você encontrar na Bíblia a resposta do Golias, eu nunca mais prego o evangelho. Por isso que eu estou te falando, Deus escolheu Davi porque ele é um grande salmista. O que ele fala convence a gente até hoje. O que ele falou faz a gente ficar quieto e aceitar Deus. O Golias ficou quieto. Não tem papo do Golias. O Golias meio que levantou, e sucedeu que levantando-se o filisteu, e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu o combate. Diga, correu. Então é discursar e correr em cima do discurso. Amém? Diga, discurso e correr. Discurso e correr. É isso, corra em cima do teu discurso. Corra em cima do teu discurso. E correu o combate a encontrar-se com o filisteu. E agora olha, versículo 49, estou acabando. E Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra, e com a funda ele atirou, e feriu o filisteu aonde? Na testa. E a pedra lhe cravou na testa, e caiu com o seu rosto em... A fé nunca falha, ela sempre acerta. O que você fala vai acertar na testa, vai acertar nos pensamentos do diabo. Só que isso aqui não é suficiente, por quê? Porque o Davi joga a pedra e o Golias não cai para trás, que é a dinâmica normal da gravidade. Então ele tinha que ter caído para trás. Mas o que o Davi tinha dito? Que Deus entregaria o Golias na mão dele. Então Deus jogou o Golias na frente. E o Golias agora está com a cara no chão. Ele não caiu para trás, ele caiu para frente. E sabe o que vai acontecer agora? Lê o versículo 50. Nossa, o 50. E Davi prevaleceu contra o filisteu. E assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra. E feriu o filisteu e matou sem que tivesse uma espada. Ele não precisa de coisa do Saul. Ele não precisa de espada do exército. Ele só precisa de fé no coração só. E agora vem a parte poderosa. Aqui eu acabo. Pelo que correu Davi. O que ele fez de novo? Correu. É discursar e correr. Você só tem que fazer duas coisas: discursa com fé e corre. E correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, tomou a sua espada e tirou-a da bainha, e matou e cortou com ela. Quando que o Golias vai falar? Nunca mais. Você tem que cortar a cabeça desse mal aí de uma forma que nunca mais você vem escutar disso que fala na tua cabeça. Disso que está falando na tua mente, você tem que neutralizar, você tem que cortar a cabeça. Nunca mais você vai escutar a voz do Golias. Você nunca mais vai escutar a voz do autismo. Você nunca mais vai escutar a voz do câncer. Nunca mais vai escutar a voz da AIDS. Nunca mais vai escutar a voz da depressão. Você tem que cortar esse negócio. Mas antes de você cortar a cabeça, você tem que discursar. E antes de você cortar a cabeça, você tem que correr. Você tem que se mover rápido em cima daquilo que você fala. E a Bíblia diz, e vendo então os filisteus que o seu campeão era morto. Diga, campeão. O que significa que é campeão? Todas as vezes que o Golias ele enfrentou qualquer soldado, o que ele fazia? Ele matava. Não é vencer não, ele matava. Só que um dia o Golias encontrou alguém que não tem capacidade física, mas tem fé. O câncer, quando ele encontra alguém que tem fé, ele não é mais campeão. O autismo não é mais campeão. A depressão não é mais campeã. O ebola, ele não é mais campeão. Ele é campeão até encontrar fé. Porque a fé, ela está sobre qualquer situação. E sabe o que vai acontecer depois que o seu campeão era morto? Lê o que diz agora, os filisteus. Não, bem finalzinho, só uma palavra. Não escutei. Volta para o versículo 24 de novo. Volta, 24. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, o que eles faziam?
Agora olha o que acontece no versículo 51 com os filisteus. E vendo que o seu campeão era morto, o que diz aí? Esse é o segredo. O medo faz você fugir, a fé faz o inimigo fugir. É a diferença. Se você está fugindo, sem fé. Se você está fazendo fugir, você tem fé. Então nunca esqueça, os duelos não são grupais. O diabo vai tentar sempre levar para o individual. Ele quer medir força individualmente contigo. E se ele encontrar fé em você, ele perde. Como é que ele encontra fé? O teu discurso e o teu proceder antes de você acabar com ele. Isso que vai mandar. Aplauda bem forte ao Senhor. Bem forte aos céus.